estamos no nosso 14º episódio do podcast da Lapinha e eu vou bater um papo aqui com a Fernanda Lima. Tem muita história para contar pra gente. Fernanda, boa noite, muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Boa noite, Guilherme. Primeiramente, quem gostaria de agradecer sou eu. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês. É muito importante participar deste momento que Lagoa Santa está passando, um momento de transformação política. Então, quem tem a agradecer sou eu, imensamente o convite. Bacana. Fernanda, você não é de Lagoa Santa, não é isso? Você Não. veio para Lagoa Santa quando? Quanto tempo você está em Lagoa Santa? Isso. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Lima. Eu sou de Belo Horizonte. Tem 12 anos que eu estou aqui em Lagoa Santa. Acolhi e escolhi Lagoa Santa para ser a cidade onde eu vou criar meus filhos, onde eu trouxe minha empresa. O motivo pelo qual eu larguei Belo Horizonte e decidi morar em Lagoa Santa. Na verdade, Lagoa Santa foi uma cidade que foi apresentada, eu não conhecia Lagoa Santa. E uma grande amiga veio morar em Lagoa Santa e me apresentou a cidade. E eu morava em Belo Horizonte e nós passamos por 3 episódios de violência em Belo Horizonte. Nós tivemos 3 assaltos, 2 deles à mão armada, e nós decidimos que ali já não era mais uma cidade legal para a gente poder continuar com os nossos filhos. E Lagoa Santa ainda tinha aquela coisa de cidade do interior, onde você poderia sair nas ruas, deixar seus filhos brincarem. Bem pacata ainda, né, Fernanda? Ainda, 12 anos atrás ainda. Hoje já mudou um pouquinho, né? Hoje a gente já precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas enfim, decidimos vir morar em Lagoa Santa. Eu tenho 3 filhos, na época eu só tinha 2. E tivemos o nosso 3º filho aqui, que foi o Arthur. Mantivemos a nossa empresa em Belo Horizonte ainda por algum tempo. Depois, o cansaço fez com que a gente também trouxesse a empresa para cá. Falando da sua empresa, te cortando, conta um pouquinho da sua empresa, qual o segmento. Vocês acabaram trazendo a empresa para Lagoa Santa, então. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua empresa. Nós trabalhamos com 2 empresas. Nós temos um escritório de advocacia aqui em Lagoa Santa e temos uma empresa de proteção veicular. Ela chama MG Car Brasil, na qual eu sou vice-presidente e na qual a gente está aí, empregando pessoas, tentando dar um pulo do empreendedorismo aqui para a nossa cidade. É uma cidade que ela traz isso, né? Ela te dá a possibilidade realmente de você trazer uma empresa, de você fechar os olhos e falar, poxa, lá eu tinha 20 anos que essa empresa A gente não tem indústria em Lagoa Santa ainda, né, Fernanda? Não. Então acaba abrindo um espaço muito grande para essas empresas, para essas oportunidades chegarem até Lagoa Santa, né? Isso, que é o que eu digo. Os espaços não foram preenchidos ainda. Não, e o que eu digo, que o empreendedorismo aqui em Lagoa Santa, ele precisa ser incentivado, porque nós temos espaço, né? Nós temos jovens aqui em Lagoa Santa que não estão empregados e temos pessoas, na minha empresa, por exemplo, eu tenho pessoas de Belo Horizonte que ainda trabalham nela. A grande maioria é aqui de Lagoa Santa. Mas eu ainda tenho pessoas de Belo Horizonte trabalhando. Então a gente precisa suprir essas vagas com a nossa população. Sim. Que está aí precisando de capacitação, né? E vamos conseguir fazer isso. Com esses 2 lados ganham na logística. Isso, ganha na logística, a população ganha, né? As pessoas ganham, as famílias. Eu acho que isso tudo é um conjunto. E ganhando na logística traz uma melhor qualidade de vida. Sim, com certeza. Ganha muito nessa parte aí, né? Isso. Voltando então à história que você estava nos contando, nós somos pro braço da empresa, né? Você está em Lagoa Santa então há quanto tempo? Estou em Lagoa Santa há 12 anos. 12 anos. Motivação para entrar na política em Lagoa Santa? Se eu te contar que a minha maior motivação para entrar na política foi minha 3ª gravidez. Detalhe pra gente. Pois eu tive uma gravidez muito difícil, né? Eu tive uma placenta baixa, minha gravidez toda, eu tive pressão alta, eu tomei remédio de pressão a gravidez toda, eu tinha que ir aos médicos de 15 em 15 dias praticamente para conseguir manter minha gravidez. E eu não consegui ter esse respaldo aqui em Lagoa Santa, né? Todos os médicos que me atenderam foram de Belo Horizonte.
E eu conversava muito isso com as mamães que eram amigas Seu minhas. filho tem quantos anos hoje? Foi sua terceira gravidez, Isso. né? Hoje ele tem 7 anos. 7 anos. 7 anos. E esse motivo de ir e vir, de 15 em 15 dias, com uma gravidez que já era de risco. No final das contas, Arthur nasceu prematuro, com 33 semanas. Meu marido tomou, não esqueço disso, gente, ele tomou exatamente 7 multas daqui em Belo Horizonte. Ele pegou aquela via, aquela pista do meio para Belo Horizonte e, graças a Deus, no meio disso tudo errado, deu tudo certo, porque o Arthur conseguiu nascer, ficamos internados 12 dias em BH, mas enfim, não foi aqui em Lagoa Santa que eu consegui aquele acolhimento que uma mamãe, que uma mulher precisava. Você vai cair então na história do hospital e da maternidade, provavelmente. Sim, com certeza. E tem um outro detalhe. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de estar muito presente na vida das pessoas, sabe? Eu não digo ajudar, não, eu digo que a gente gosta de estar presente. Sempre fui muito família, sempre fui muito amiga, sempre gostei de fazer o bem. Eu tenho uma frase que eu amo, que é o que eu posso ajudar, e o que eu posso ajudar funciona sempre. Sabe? Você tem uma pessoa ali, você pergunta o que eu posso ajudar, o sorriso daquela pessoa já muda, né? Já te dá um ar novo. Eu tenho isso comigo. E quando eu tive o Arthur, eu precisei muito de ajuda. Eu precisei de como chegar em Belo Horizonte, eu não podia dirigir, eu precisava de amigo, eu precisava sempre do meu marido. E eu percebi que a gente ajudando, a gente acaba sendo ajudado, né? E eu vendo aquela necessidade de uma maternidade, de um atendimento especializado. Se eu tivesse um acolhimento, um atendimento especializado aqui em Lagoa Santa, eu não teria passado por isso tudo. Então, aquele momento me mostrou, e durante esses 7 anos que o Arthur tem hoje, que a gente pode fazer diferente. Só que você vem construindo, né, Guilherme? Você vem trazendo pensamentos, propostas, e quando você acha que aquele é o momento certo, você decide se candidatar e tentar fazer algo por uma cidade, por uma Lagoa Santa melhor. E esse é o meu momento. Eu acho que esse é o momento em que eu posso fazer a diferença para Lagoa Santa. A sua motivação para entrar na política em Lagoa Santa foi muito então desse fato da gravidez, dessa má experiência, esse não atendimento, esse não acolhimento que a cidade não te ofereceu, né? Nem para você e nem para várias outras pessoas que provavelmente passaram pela mesma situação, né? Estamos aí falando de 7 anos que já se passaram, né? E não mudou. Muita coisa ainda está por ser feita, né? Claro que tem muita coisa funcionando legal. A gente não pode esquecer disso, né? Você precisa manter aquilo que está funcionando e corrigir aquilo que a gente pode ajudar, né? A gente precisa aqui de um centro especializado. Não tem como, Lagoa Santa está crescendo, o progresso está chegando, a cidade está verticalizando. E hoje a gente não fala em casa, a gente não está falando de condomínio de casas, a gente está falando de prédios mesmo. A gente precisa desafogar um lugar onde a gente tem como único para atendimento em relação à saúde hoje. Hoje qualquer coisa que você tem que procurar a Santa Casa. Se você tem um trauma, você tem que procurar a Santa Casa. Se você está com febre, você tem que procurar a Santa Casa. Se você engasgou, você tem que procurar a Santa Casa. Se você está passando mal com o bebê nascendo, que foi o meu caso, você tem que procurar a Santa Casa. Verdade. E isso superlota um sistema que está ali tentando atender uma população, né? Eu não posso dizer que a culpa seja dos profissionais, em momento algum eles estão ali para atender, mas é uma cidade que está crescendo muito. Falta essa estrutura. Falta a estrutura, então é o que eu digo. Se temos um centro especializado, a gente pode direcionar, não é verdade? Você desafoga ali onde está tudo lotado e começa a mandar para os lugares certos. Então eu falo que o vereador, ele não tem o poder de fazer isso, mas ele pode, junto com o órgão municipal, junto com o executivo, buscar isso, né? A gente pode buscar emendas para que isso aconteça em Lagoa Santa. A gente precisa disso, e não só na área da saúde, né? Eu acho também que no cargo de vereador precisa-se muito de cabeças pensantes que consigam verificar essas questões que precisam ser tratadas com médio e longo prazo, para que haja um planejamento no estudo, né? A cidade realmente está crescendo muito, cresceu muito nos últimos anos,
e precisa desse planejamento, precisa de uma inteligência para administrar tudo isso, né? Para ter realmente um planejamento, um bom planejamento, para que as coisas se concretizem de uma forma organizada. É claro que isso a gente não consegue mudar do dia para a noite, né? Pelo que a gente está vendo, Lagoa Santa cada dia mais vai crescer. A gente está vendo aí, tá vindo shopping, né? Tá muito próximo da gente aí, e isso só vai piorar. Então, se a gente não começar a pensar nisso como um todo, né, para ser realmente de fato uma coisa organizada, a tendência é o sistema explodir. E não é isso que a gente quer. Essa sua experiência, até vindo também, né, como mãe, terceira gravidez e tal, a questão também da sua empresa, e aí eu entro também numa bandeira que você levanta, que é a bandeira do primeiro emprego, né? Conta pra gente um pouquinho desse seu projeto, o que você pretende trazer para Lagoa Santa, especificamente em detalhes, como fazer isso na questão do primeiro emprego, como que vai funcionar isso na prática. O que você traz pra gente sobre isso? Guilherme, eu falo que tudo que eu estou trazendo para a política hoje veio daquilo que eu vivi, entendeu? Quando eu digo para você, de experiências. Assim, isso, quando eu digo para você assim, o Guilherme, eu vejo com um olhar mais próximo, porque eu estou passando, eu passei, e em relação ao primeiro emprego também, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu sou mãe, eu sou gestora de negócios, eu sou esposa, eu sou dona de casa, então eu vivi tudo isso muito cedo. Eu trabalhei com 18 anos, meu primeiro emprego, eu era recepcionista de um consultório médico em Belo Horizonte. Eu morava em Ribeirão das Neves e trabalhava no Santa Efigênia. Para eu chegar até onde eu trabalhava, eu gastava 2 horas e meia. E o que eu ganhava ali não bastava para que eu conseguisse pagar minhas contas, para que eu conseguisse fazer uma faculdade. Então, por várias vezes, eu tinha que complementar a minha renda. Ou com uma faxina, que eu acho que isso não é vergonha para ninguém falar, né? Ou com uma faxina, ou com qualquer outra coisa. Então, o primeiro emprego do jovem, ele é muito difícil, e que quando a gente consegue, por muitas vezes, ele ainda não é o suficiente. Você ainda tem que conseguir alguma coisa para complementar. Então, quando eu penso num jovem hoje, eu penso lá atrás. Eu já venho pensando na mamãe, no papai, aonde que está deixando o seu filho. Quando eu digo que a gente tem todo um projeto de uma infraestrutura, uma cidade ela tem que funcionar com coisas básicas, com transporte público, com saneamento básico, com uma educação adequada, com saúde, que as pessoas consigam ter pelo menos, elas consigam pelo menos chegar. Então, quando eu penso no primeiro emprego, eu já pensei lá atrás. Essencial, né? É o essencial. Como é que a gente chega para conseguir um primeiro emprego? Que é uma outra bandeira que eu também levanto, que é a bandeira da educação, que eu acho importantíssimo. Eu acho que isso tudo a gente está conseguindo aí englobar para que as nossas famílias vivam melhor, né? Eu falo que a gente tem que ter dignidade, e a gente começa lá embaixo, do básico. Quando eu falo das MEIs, eu falo porque as mamães e os papais, eles precisam trabalhar, eu preciso trabalhar, senão eu não tenho como sustentar minha família. Então eu preciso que Lagoa Santa tenha aí vamos dizer assim, que a gente consiga investir mais na área de educação. Também com duas bandeiras muito interessantes para Lagoa Santa, né? O primeiro emprego, a população de Lagoa Santa, os jovens precisam muito aqui em Lagoa Santa ter esse primeiro emprego, que isso consiga, essa demanda consiga ser criada aqui dentro da cidade, consiga ser atendida dentro da cidade, porque aí a gente cai novamente na questão da logística. Você trouxe aqui que você saía de Ribeirão das Neves e ia para Santa Efigênia, então a sua logística não era nada boa, nada fácil. Você já perdia muito tempo, né? E esse primeiro jovem, o primeiro emprego desse jovem, sair da escola, qual horário que e tal, e essa logística para ter esse primeiro emprego próximo de casa, né? Para que traga também uma segurança para a família. Isso. Né? É uma questão que realmente tem que ser muito, muito bem olhada ali, cuidada. E é muito interessante esse projeto que você vem elaborando para a cidade. E não só isso, a questão da maternidade, as UMEIs, e também uma questão que você traz, a bandeira da mulher. Isso. Né? Acaba pegando esse tem, triângulo aí. Isso, na verdade, o que eu penso é que família é base.
E para a gente ter uma base sólida, você tem que vir com a educação, você tem que dar um apoio para aqueles ali que é marido e mulher, né? A gente precisa dar um apoio ali para que essas crianças estejam onde eles precisam ir trabalhar, mas eles têm que deixar essas crianças seguras, né? Elas precisam ter onde ficar. Por isso eu penso muito em educação e no investimento aí em relação a essas UMEIs, a creches, né? A gente precisa abrir aí um pouquinho também. E logo em seguida a gente já precisa pensar em cursos de captação, de capacitação, para esses nossos jovens chegarem lá e conseguirem. Porque senão eles vão sair também, Guilherme, e não vão conseguir. Basicamente um plano dessa criança que vai ser acolhida na UMEI, para depois da UMEI o primeiro emprego, você conseguir direcionar, trazer esse jovem até quase 18 anos, você me corrige se for mais ou menos essa faixa etária ali, para que ela seja bem conduzida para a vida. Bem, isso. Não que seja mais leve, porque tudo hoje em dia está muito difícil, né? Mas eu acho que a gente podia fazer algo, eu quero fazer algo, eu preciso fazer algo, para que a coisa chegue mais leve. Você trazendo um planejamento mesmo, para cada um ali. Para que esse jovem não saia de uma escola com 17 anos e fale assim, olha, eu não tenho como procurar emprego. Ou que ele chegue em uma empresa, na minha empresa eu tenho 2 ou 3 que trabalham comigo que têm 18 anos, que nunca fizeram nada, assim, nenhum curso de capacitação, nenhum curso profissionalizante, mas eu abro portas, eu ensino e hoje eu tenho... É difícil para o jovem mostrar alguma habilidade... se ele não tem oportunidade. Exatamente. Concorda? É muito complicado então, isso. assim, se você não der oportunidade para aquele jovem, ou se você não capacitá-lo, porque aí já é outra coisa, a gente entra também no braço do empreendedorismo, né? Isso, justamente. Então a gente precisa o quê? Como é que a gente vai manter uma proposta dessa? A gente precisa de apoio. Eu preciso do apoio municipal, eu preciso de órgãos privados, eu preciso de empresários, né? A gente precisa desse apoio para que essas propostas aconteçam. Mas a gente precisa que isso faça, que isso seja visto, né? Que as pessoas percebam, que abracem essa proposta, né? Realmente. Os próprios empresários, a parte privada aí, a gente precisa muito disso. Lagoa Santa precisa de uma mudança e para ela mudar, ela tem que começar de baixo. A gente tem que começar lá de baixo, para isso dar certinho. No seu entendimento, qual o ponto crítico da cidade, em todos os aspectos? Se a gente colocar educação, a área da saúde, a gente colocar a área do transporte público, segurança, né? O que você entende hoje que está muito defasado, assim? A gente precisa ter um cuidado realmente maior nessa questão. Você, como candidata, né? O que você traz pra gente a respeito disso? Eu acho que hoje em Lagoa Santa nós temos aí que cuidar seriamente da saúde e da educação. Transporte público, a gente vê o problema aí, não tem jeito, ele tá aí, né? Mas ele existe ainda. Ele precisa ser mudado. É o que eu disse no início. Vamos tentar manter o que está funcionando e tentar ajeitar ali o que não está muito bom. O transporte público de Lagoa Santa, ele realmente é um transporte defasado, né? Eu moro no bairro Joá, por exemplo, eu não tenho ônibus lá em cima. Passa de vez em quando um outro que vem de outro bairro. Lá no meu eu não tenho. Mas eu acho que a gente precisa dar uma atenção maior para a saúde e educação. A gente precisa disso, a gente precisa cuidar das pessoas que moram na nossa cidade, né? A gente precisa cuidar de uma mãe que tem que trabalhar e que o filho adoece e que ela passa 4 horas na Santa Casa para ser atendida. E que por muitas vezes volta, porque não consegue atendimento, porque tem que trabalhar, né? A gente precisa cuidar de uma criança que precisa de estudar, mas não tem. Ou melhor, tem, mas não supre a necessidade. A gente precisa ter um olhar especial. Eu tenho algumas mães amigas que têm crianças autistas, né? Que precisam de atendimento, que precisam de atendimento psicológico, não consegue aqui, vai para Belo Horizonte. Olha o caos que é você atravessar de Lagoa Santa para Belo Horizonte, o ir e vir. É muito ruim isso. Se você sai de Lagoa Santa para ir em Belo Horizonte, na região central, você pode colocar aí, dependendo do dia, do horário, no mínimo 1 hora até chegar em Belo Horizonte, mais 1 hora para voltar. Quando foi feita a linha verde, melhorou muito, né? Mas agora já vem sendo apertado de novo, então está demandando um tempo maior para poder chegar até Belo Horizonte, voltar para Lagoa Santa, então está muito ruim
novamente vamos cair na questão do tempo e a logística ruim para ir e vir de Belo Horizonte. Está demandando muito tempo. Eu tenho um filho que mora no Santa Maria, tem dias que eu tenho que ir buscá-lo. Ir buscá-lo e voltar para Lagoa Santa tem ocasiões que demanda 3 horas. 3 horas e meia. 1 hora e meia para ir, mais 1 hora, 2 para voltar. Aí você tem que mudar a sua vida. Exatamente. Você tem que modificar aquilo 3 ali. dias do seu dia para um deslocamento é muita coisa. Você precisa, e a gente não precisa disso aqui mais. A gente precisa conseguir resolver os nossos problemas em Lagoa Santa. Né? Eu preciso que as nossas crianças nasçam em Lagoa Santa. Eu quero gente nascendo aqui. Eu não quero mais ter que ir a Belo Horizonte para ter uma criança, ou em Pedro Leopoldo, né? A gente tem uma cidade para isso. A gente tem uma demanda para isso. Eu tenho certeza que se olhar com um olhar mais crítico aí, a gente vai conseguir. A gente precisa de apoio. Ninguém faz nada sozinho, né? O vereador não consegue fazer isso sozinho. Além do apoio aí do municipal, eu preciso que os outros candidatos que estejam lá comigo em 2025, que vão estar do meu lado, se eleitos, também façam isso junto comigo. Né? Além da população, a população tem que conhecer os projetos, ela tem que estar a par de tudo. Né? A gente precisa de um apoio total, geral aí da nossa querida Lagoa Santa aí. É verdade. Tem que haver um conhecimento da população, né? As pessoas têm que ter também uma certa curiosidade, né? De querer entender como que está funcionando a política na cidade, quais os candidatos, quais são as propostas, o que está acontecendo nesse âmbito da política que estamos vivendo agora, né? A população precisa ter esse entendimento. As informações também precisam chegar até essa população, né? Falando em chegar informações até a população, eu quero te perguntar sobre a nossa Lapinha. O bairro Lapinha, eu sou do bairro Lapinha, quero te perguntar se você já esteve na Lapinha, se já visitou a Lapinha, o que você traz pra gente sobre o bairro Lapinha. A gente tem uma grande audiência, um abraço para todo mundo da Lapinha, o que você traz para essa galera da Lapinha? Olha, eu conheço Lapinha, conheço a Gruta da Lapinha e estive numa festa maravilhosa há poucos dias atrás na Lapinha. Você esteve na festa do Rosário. Isso. Festa do doce. Uma festa maravilhosa. Tive o prazer de conhecer, foi a primeira vez que eu assisti à festa, né? Muito cheio, não consegui entrar na igreja, mas consegui, assim, ver uma cultura maravilhosa. Que a sentir energia, né? A gente nem acredita que é aqui em Lagoa Santa. Então, a Lapinha, culturalmente, ela é realmente um lugar maravilhoso. Lapinha parece que a gente está, vamos falar assim, né, num outro lugarzinho aqui de Lagoa Santa. Você chega em Lapinha, os olhos brilham, a gente é muito bem recebido. O ar é outro. O ar é outro, justamente. E passei um domingo maravilhoso e espero que Lagoa Santa também tenha uma visão mais acolhedora para Lapinha. Ela tem uma parte cultural impressionante. A gente precisa explorar isso. Fomentar o turismo lá, que é muito importante. Justamente, fomentar o turismo ali da Lapinha. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos o que é a Lapinha. Né? Tem criança aí que talvez nem conheça, que mora em Lagoa Santa e talvez não conheça a Gruta da Lapinha. É preciso resgatar essas histórias, resgatar realmente a raiz, né? Trazer isso para a juventude. Isso, a gente é responsável por isso, né? Nós somos responsáveis. Então, assim, para Lapinha, vocês estão de parabéns. Espero que Lapinha seja aí mais vista e mais conhecida culturalmente. Estamos trabalhando para isso. Fernanda, quais são as suas expectativas para essas eleições? Estamos já caminhando para a reta final aí, né? 15 dias, praticamente 15 dias, né? Para o domingo de eleição. Como é que tem sido o seu dia a dia aí de campanha? Como é que está sendo o tete-a-tete com a galera nas ruas? O que você vem trazendo de assunto? O que o pessoal está te abordando nas ruas? Como é que está sendo sua caminhada aí nesses dias? Olha, sua primeira vez, né? Primeira vez como candidata. E estou fazendo uma campanha muito leve, mas muito próxima da população. Eu tenho saído muito para conhecer pessoas, para visitar lugares onde eu nunca estive, aqui em Lagoa Santa. E eu estou vendo que a população está muito carente, sabe? A população está precisando ali de carinho, de atenção. A população está precisando de uma política mais de coração. A gente vê uma necessidade que às vezes
por várias vezes nesse início de campanha. Eu fiquei sem dormir, porque são coisas que realmente você não acredita que existe em Lagoa Santa, mas existe. Você acaba vendo, presenciando uma realidade que você não tinha noção que estava ali presente, né? A cidade está muito bonita, né? O centro da cidade está uma cidade muito bonita, mas quando você começa a andar por bairros mais afastados, você vê que não é só essa Lagoa Santa que está ali, bonita, uma orla maravilhosa, e você realmente sente. Eu sou muito coração, sabe, Guilherme? Eu acho até que eu vou passar por um período aí complicado, tenho fé em Deus que a gente vai conseguir vitória, mas eu sou muito coração, então eu me sensibilizo muito com a dor do próximo. E eu vi pessoas em estado realmente de calamidade, pessoas que não têm porta em casa, que não tem janela, que tem criança de 2 anos. Como é que você dorme? Conta qual bairro pra gente, Fernando. Aeronautas. Bom, Aeronautas? Bem assustada com Aeronautas. Bem assustada. É um bairro que está praticamente esquecido, né? E você vê a reclamação. E mais, além de você ver a reclamação, eu escutei várias vezes: mas você veio aqui agora, depois de 4 anos você voltou? É a minha primeira candidatura, eu nunca fui candidata. Eu falei, não, calma, não fui eu. Isso é muito pelo histórico, né? A população está acostumada a receber essas visitas, né, de 4 em 4 anos, né? Então entenderam que era mais um. Mais um, justamente. Né? E eu não quero ser mais um. É isso que eu estou te passando. A população está tão esgotada, tão cansada, que ela não consegue nem... Os políticos perderam completamente a credibilidade. A população não quer nem... A grande parte da população às vezes não quer nem ouvir falar sobre política. Nem abrir a porta. Nem abrir a porta. Né? Isso é muito ruim, a gente precisa da política. A política está em tudo. Em tudo. Em tudo. Né? Ela está na família, ela está na em família, tudo. Em tudo. A política é tudo dentro de uma sociedade, né? Então, infelizmente, tem muita gente que ainda não entendeu, mas eu também entendo muito a questão da pessoa já nem querer mais fazer parte disso, ouvir isso, porque está muito esgotado, cansado já de muita história e só história. E eu consegui entender quando eu passei a viver momentos ali junto com aquela população. Eles realmente têm que estar cansados. Não tem como não estar cansado. Porque não foi 1, nem 2, nem 3, foram vários. Voltou! Entendeu? Eles não conseguem mais, Guilherme, nem marcar o rosto. Só de você falar que é candidato a vereador ou que é político, você já tem um repúdio. O que você entende sobre a política hoje? Ela vem mudando também, principalmente no período de campanha eleitoral. Nós vivemos muito tempo com a política do santinho, a política do carro de som, showmício, muita coisa. Vem mudando isso ao longo dos anos, né? Estamos entrando realmente muito na área, no âmbito do digital, né? Sim. O que você traz pra gente a respeito disso, dessas mudanças? O que você entende que é uma parte positiva, uma parte negativa no período eleitoral, da campanha em si, como que está funcionando a sua campanha? Eu vejo muitos candidatos ainda na questão de passar no bairro e jogar papelzinho para todo lado, ou deixar em caixa de correio, ou fazer esse acolhimento que você está trazendo para a gente, de ir até a casa, bater na porta, perguntar se pode conversar, se a pessoa vai aceitar, se você vai receber, né? E a questão também do digital, né? Que a gente consegue atingir muita gente no digital, né? A caminhada diminuiu, que você consegue atingir maior número de pessoas em um menor tempo, né? Por causa do digital. Sim. Né? E as campanhas vêm mudando muito. Como está sendo a sua campanha nessa questão? O que você entende disso, dessa mudança da campanha? Olha, eu trabalho com digital, eu tenho um Instagram de campanha, né? Ele foi feito para que as pessoas possam conhecer a minha proposta, possam saber quem é a Fernanda Lima. E eu acredito que ela atinge um número aí espetacular, né? A gente consegue atingir com mais facilidade essas pessoas, contribui e muito, né? Você tá ali todos os dias colocando sua cara a tapa. E essa primeira pessoa, esse primeiro contato que você precisa ter, por exemplo, com a população carente do bairro que você citou, essas pessoas têm internet em casa? Não, era justamente nisso que eu ia chegar. Você não atinge
Realmente quem precisa. Quem precisa com o digital. Ou seja, você entende que estamos em uma época de transição, a gente não pode entrar totalmente no digital, porque ainda há pessoas que não a grande maioria, na verdade, ainda, né? Vamos falar assim, né? A população que é mais carente, a gente não consegue atingir com o digital. Essa população, realmente, você tem que dar a cara a tapa, você tem que mostrar o que você quer, porque não adianta, né, você ir lá e colocar o seu santinho na caixa de correio, não adianta você jogar o seu santinho ali, você não está falando quem você é. Você pode até ter a sua proposta lá, escrita, né? Mas eu acho que você precisa olhar nos olhos, você precisa conversar, você precisa ver a necessidade da população, porque eu estou trazendo aqui, Guilherme, algumas propostas que eu acho de extrema importância, entendeu? Que eu acho que são de fato relevantes, mas a população pode me trazer algo a mais. Realmente é a população que vai te dar um norte mesmo, do que é mais necessário, o que tem de realmente de mais urgência, né? Isso, eu vejo que hoje a gente precisa, igual eu falo, eu penso muito na estruturação familiar, eu penso muito numa mulher tendo apoio, de um pai que trabalhou o dia inteiro, que está cansado, que também não quer ficar, nossa, minha esposa, meu filho, eu entendo muito isso, mas a gente tem que perceber o que a população está precisando. O bairro Aeronautas, saneamento básico ali, é uma coisa horrorosa. Então eu estou trazendo para a gente as minhas propostas, mas eu estou escutando deles também. E eu quero ter esse contato próximo a eles, dando certo. Porque eu preciso voltar. O meu Instagram está lá, aberto, para a gente conversar a hora que você quiser. Só que essa população não consegue, eu não consigo ter acesso a elas. Como que você descobriu a Aeronautas? Por que esse cuidado, desse detalhe? Você descobriu essa necessidade um pouco maior, digamos assim, do bairro Aeronautas. Como é que você descobriu isso? Como que você fez esse mapeamento do que o bairro Aeronautas está tão carente nesses aspectos? Na verdade, eu venho visitando os bairros de Lagoa Santa. Né? Foi nas suas visitas mesmo? Nas minhas visitas nos bairros de Lagoa Santa. Eu visitei Vila Maria, eu visitei Vila Fagundes, eu visitei Visão, visitei Palmital, Lapinha, e realmente o Aeronautas me chocou. E eu fiquei alguns dias sem dormir por causa do bairro Aeronautas. Sabe, ali a gente precisa dar uma atenção, a gente precisa pensar numa melhor maneira da gente conseguir atender a necessidade daquela população ali. Ali tem muita gente carente, muita gente boa, muita gente que trabalha muito, mas que não chegou ali para eles a atenção necessária. A gente tem que abrir os olhos e perceber. Lagoa Santa tem que entender que a gente precisa crescer, a gente precisa de indústria, a gente precisa que Lagoa Santa seja uma cidade turística, mas a gente tem que dar atenção para a nossa população. Porque se a gente não conseguir, a nossa população é a nossa família, né? Se eu sou prefeita, se eu sou vereadora, aquilo ali virou minha família, eu preciso tomar conta, eu preciso cuidar. Então eu preciso cuidar de quem está aqui primeiro, preciso cuidar de quem está mais próximo, de quem eu estou vendo que está precisando. Deixa eu sair um pouquinho aqui da nossa pauta política. Você gosta de churrasco, Fernando? Gosto. Gosta? Quem não gosta? Quem não gosta de churrasco, né? Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço aí para os nossos patrocinadores. Meu muito obrigado a todos eles. E em especial, mandar um abraço aí para o Beto. Beto, mais uma vez um beijo no seu coração. Gisele, um abraço aí também para você, para toda a equipe do Açougue Boi no Grill. Abração pro Bruno também. Bruno, te amo, viu, amor da minha vida? Lindo. Beijo para você, para toda a equipe aí. Muito obrigado. Tamo junto, Beto. Obrigado aí pelo seu apoio, tá? Nossos grandes patrocinadores aí. Abraço para vocês. Fernanda, no seu ponto de vista, então, uma das questões mais críticas de Lagoa Santa, realmente você entende que é a questão da Santa Casa? O porquê desse mau atendimento, dessa, digamos, desorganização que acontece na administração da Santa Casa? Me parece que é um grupo de médicos que gerenciam a Santa Casa, não é uma questão muito da prefeitura, se é, se não é, fica um pouco obscuro isso aí, eu não tenho esse entendimento total. O que você traz pra gente de algum fato que você presenciou a respeito disso? Realmente essa questão da saúde, né? Realmente o ponto crítico em Lagoa Santa é a saúde, né? Eu tenho um grande apoiador, que é o Dr. Marcelo. Inclusive, muito obrigada pelo seu apoio, Dr. Marcelo. Estamos aí sempre juntos para uma Lagoa Santa melhor, se Deus quiser. E Dr. Marcelo vem me relatando
o atendimento de várias mulheres aqui de Lagoa Santa. Nós temos casos de grávidas que não conseguem ser atendidas aqui, vão para o Dr. Marcelo. Nós temos casos de mulheres com miomas, né? Vamos falar assim, uma coisa séria, que não são atendidas aqui, que o problema é resolvido em Pedro Leopoldo. Então, a gente precisa ter uma atenção especial para a Santa Casa, para uma maternidade, porque eu, por exemplo, eu não sou de Lagoa Santa, eu escolhi Lagoa Santa, eu adotei Lagoa Santa, mas eu posso sim ser vereadora por Lagoa Santa, porque afinal de contas nossas crianças não nascem em Lagoa Santa, não é verdade? Vai ficar difícil ter vereador aqui, não nascendo aqui. Vai ser complicado a gente ter vereador da cidade se nossas crianças não nascem aqui. Você concorda? Então precisamos ter uma visão especial aí para a saúde, para a nossa Santa Casa. Realmente precisamos, Lagoa Santa. Fernanda, vou te agradecer pela sua participação, o nosso bate-papo aqui super agradável. Quero deixar você livre aí para suas considerações finais, deixar o seu recado aí para toda a população de Lagoa Santa. Por que o Lagoa Santense deve votar na Fernanda Lima? Guilherme, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade mais uma vez. Eu acho que Lagoa Santa merece uma pessoa que olhe para a nossa população como de fato eu olho. Eu acho que a nossa política precisa realmente de um pouquinho mais de coração e de menos eu. A gente precisa parar de pensar único, né? A gente precisa pensar como um todo. E eu quero fazer muito por Lagoa Santa e eu acredito que eu vou ser capaz de fazer por Lagoa Santa. Vou trabalhar imensamente pelas mulheres, pelas mamães, pelas nossas crianças. Vou tentar aí fazer com que a nossa educação tenha um boom aí, que a gente consiga realmente aumentar as nossas UMEIs aí. Vou trabalhar pelos nossos jovens, acredito muito nos nossos jovens. A gente precisa só de orientar e de posicionar, mas eu acredito imensamente nos nossos jovens, acredito no primeiro emprego e acredito que a Lagoa Santa vai ganhar muito, tendo uma pessoa assim como eu na Câmara de Vereadores. Excelente, parabéns então, boa sorte para você. E não esqueçam de seguir Felima, @Lagoa Santa. Lá vocês vão encontrar todas as minhas propostas, vão poder conhecer um pouquinho mais. Isso se a gente não se encontrar nas ruas por aí, viu? Porque eu tô sempre caminhando. Está em campanha ainda, tô sempre caminhando. Isso aí. Bom, é isso aí. Estivemos aqui então no nosso 14º episódio do podcast da Lapinha. Hoje recebendo aí Fernanda Lima. Um abraço a todos vocês e meu muito obrigado. Até o próximo episódio. Até mais.